Abra em Jonas, capítulo de número 1. Hoje nós daremos continuidade a partir do versículo de número 4. Jonas 1, a partir do versículo de número 4. Todos acharam? Glória a Deus. Vamos ver. O texto diz assim: O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. De volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer, por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, nós nos colocamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo da tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, acrescidos da tua doce presença, levados a compreender a tua santa vontade. Pai amado, tu que sonda e conheces os nossos corações, fala com cada um de nós, trata-nos, Senhor, no íntimo do nosso ser. Não permita, Senhor, que nós venhamos a sair daqui da mesma maneira como entramos. Fala conosco individualmente e nos fala também coletivamente, nos guiando como igreja do Senhor. Nós oramos e repreendemos tudo que não presta e que não vem de Ti. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor, toda preocupação com as coisas lá fora. Nós oramos, Senhor, e repreendemos desse lugar, das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua Palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, no domingo passado, nós introduzimos aí os nossos estudos dentro do livro de Jonas. E nós vimos que Jonas era um profeta da parte de Deus, era um galileu, e vinha cumprindo a vontade de Deus. Há uma referência clara a ele em 2 Reis, no capítulo 14. Então Jonas é alguém real, não é apenas uma historinha, e era um profeta da parte de Deus. Até que o Senhor o comissiona a pregar à cidade de Nínive.
ao povo da cidade de Nínive. Nínive era a então capital do reino assírio. E esse reino, todo ele, era conhecido por sua perversidade. Eram homens muito maus. Não apenas o seu exército, mas todo o povo era conhecido por sua perversidade. E nós vimos aqui que Jonas se recusa a pregar a Nínive e resolve então fugir. Ele desce então até o porto de Jope, na cidade de Jope, para pegar uma embarcação e vai em direção, pelo mar Mediterrâneo, em direção à cidade de Tarsis, que ficava na região que nós conhecemos hoje como Espanha. Que nós explicamos também no domingo passado que naquele momento da história era considerado o fim do mundo literalmente, era o fim do mundo conhecido. A viagem de Jope até Tarsis durava cerca de 1 ano. Então era tudo muito distante, era um lugar bem distante e tudo tramado ali na cabeça de Jonas, de tal forma que ele pudesse realmente fugir da vontade de Deus. E falamos também sobre por que Jonas estava fugindo da vontade de Deus. Depois isso fica mais claro nos capítulos posteriores, mas só para a gente compreender, Jonas, na verdade, ele estava fugindo da possibilidade de Deus conceder da sua misericórdia e perdoar os ninivitas. E por que Jonas fez isso? Porque o povo de Israel estava naquele momento passando por um tempo de relativa expansão. Ele havia inclusive profetizado isso a Jeroboão II. E, ao mesmo tempo, os assírios, que seriam então inimigos de Israel, estavam como se fosse um gigante adormecido. Era um povo ainda muito poderoso, mas eles não estavam em um momento de expansão, eles não estavam em um momento de muitas guerras. Então o que Jonas considerou? Que se Deus perdoasse os ninivitas, poderia ocorrer desse povo, uma vez perdoado e livre da morte, da condenação de Deus, que foi o que Deus mandou então Jonas a anunciar aos ninivitas, que a maldade deles havia subido até Deus. Se Deus então usasse da sua misericórdia, perdoasse então aos ninivitas e eles viessem a se arrepender, Jonas temia que em outro momento esses homens se voltassem novamente contra Israel. Então o temor de Jonas não estava na possibilidade ou na maldade dos ninivitas. O temor de Jonas estava na misericórdia e na graça do Senhor. Era isso que Jonas temia. Apesar de ser muito contraditório para um profeta de Deus, era exatamente isso que estava acontecendo. Então Jonas está fugindo, antes de tudo, da vontade de Deus. E aqui que nós chegamos ao versículo de número 4, onde nós vamos ver que Deus passa então a procurar Jonas. Nós lemos aí que o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Meus irmãos, é interessante isso aqui, que Jonas já tem uma missão certamente fracassada desde a sua intenção. Olha o que Jonas está fazendo. Jonas está tentando fugir de um Deus onipresente. Jonas está tentando se opor à decisão do Deus onipotente. E Jonas está tentando se esconder do Deus onisciente. Então Jonas já está partindo para uma fuga fracassada. Mas Jonas ele não quer se dobrar diante de Deus. Então ele parte com esse desejo de romper ou de vencer tudo isso, que é completamente improvável que ele consiga vencer. Ele então decide ir pelo mar, ele pega uma embarcação e parece querer se esconder de Deus, e essa missão de se esconder de Deus, ela começa pelo mar. A ciência descreve que essas tempestades que acontecem em alto mar, elas são formadas por alguns conjuntos de fatores meteorológicos, como encontro de massas de ar quente e fria, ou também causados por ciclones,
ventos muito fortes no meio do mar, que acabam gerando, então, tempestades. Aquela região, mais especificamente, era uma região de muitas tempestades. Era uma região com frequentes tempestades, especialmente no período do inverno. Nós vemos isso lá no livro de Atos. Paulo relata isso, e a sua preocupação com as tempestades que aconteciam naquela região. Só que o que acontece? Mesmo de alguma forma, com essas tempestades sendo algo comum, essa tempestade especificamente, ela não é comum. Essa tempestade especificamente, ela não vai ser igual às outras tempestades. Perceba que o texto nos diz que, uma vez que Jonas embarca, então, ali naquele navio em direção a Tarsis, o texto nos diz que o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. O Senhor enviou um forte vento sobre o mar. E a palavra diz que então caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Era uma tempestade, certamente, meus irmãos, sobrenatural. Porque Deus que estava ali agindo. Jonas foge para o mar, mas Deus estava no mar. Jonas foge querendo se ausentar da presença do Senhor, mas enquanto ele foge, lá está o Senhor. É Deus quem envia a tempestade, é Deus quem envia os ventos à procura de Jonas. Às vezes nós somos levados a pensar, que toda a tempestade da vida, que todos os ventos fortes da vida são para o nosso mal. Somos levados a pensar que toda a tempestade, todos os ventos fortes da vida, talvez sejam coisas do inimigo. Mas o que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, primeiro é que aqueles que viajam na contramão da vontade de Deus, eles devem certamente esperar que tempestades venham contra eles. Nós precisamos aprender isso. Viajar na contramão da vontade de Deus é esperar que certamente tempestades venham contra nós. Mas assim como essa tempestade que vem contra Jonas, contra aquela embarcação, essas tempestades que vêm da parte de Deus, elas não são para a nossa destruição. Ainda que a sensação ali fosse de que o barco iria se arrebentar. Essa era a sensação dos marinheiros experientes, que conheciam o mar Mediterrâneo. Eles, experientes que eram, estavam temerosos, porque talvez nunca tivessem visto tamanha tempestade, talvez nunca tivessem visto ventos tão fortes quanto aqueles. Mas esses ventos e essa tempestade não eram para a destruição de Jonas, mas eram simplesmente para que ele pudesse fazer o caminho de volta, para que Jonas pudesse retornar para o caminho para o qual Deus havia o direcionado. Deus, meus irmãos, ele tem muitas formas de falar conosco. A principal é a sua palavra, certamente. Essa é a principal forma. E por isso, o versículo 1 nos diz que a palavra do Senhor veio a Jonas. Foi a primeira forma pela qual Deus escolheu falar com Jonas. Mas uma vez que Jonas rejeitou a palavra de Deus, Deus agora fala com Jonas por meio dos ventos. Deus fala com Jonas por meio da tempestade. Nós veremos Deus falando com Jonas por meio dos marinheiros daqui a pouco. Depois nós veremos Deus falando com Jonas por meio até de um grande peixe. Nunca se esqueça disso. Deus tem inúmeras formas de falar conosco. Especialmente, meus irmãos, se nós rejeitamos a sua palavra. E muitas vezes nós veremos ventos fortes, veremos tempestades, especialmente quando estamos lutando contra a vontade de Deus. Nós vamos ver, ainda aqui no versículo 4, e também aqui no início do versículo 5, que Jonas era um causador de problemas.
Na verdade, meus irmãos, todo o crente que é desobediente, ele é um causador de problemas. Olha o que o versículo nos diz: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. E o versículo 5 diz que todos os marinheiros ficaram com medo, cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Certamente, meus irmãos, um navio que trafegava ali para uma viagem tão longa não levava uma carga desprezível. Era um investimento certamente muito alto. Agora, o que está acontecendo é que, temerosos, os marinheiros, além de clamar aos seus deuses, estão jogando as cargas no mar para tentar deixar o navio mais leve, para tentar salvar as suas próprias vidas. Está acontecendo aqui um grande prejuízo. Um crente desobediente, meus irmãos, ele é extremamente perigoso. Perceba que os marinheiros pagãos, eles estavam mais sensíveis aos sinais do que Jonas. Jonas está deixando para lá todos esses sinais, mas esses marinheiros, eles estão assustados. E eles não apenas estão assustados, como eles estão percebendo que há algo espiritual aqui. Que há algo que não é comum. E por isso eles começam a clamar aos seus próprios deuses. Cada um, o texto diz, clamava ao seu próprio Deus. Pessoas certamente, muitos deles de diferentes regiões, estavam ali buscando os seus deuses. Eles percebem essa causa espiritual por trás daquela tempestade, por trás daqueles ventos, tentam resolver agora a questão, clamando aos seus deuses, lançando as cargas no mar. Por quê? Porque esse grande problema os assola. Porque esse grande problema vem sobre eles. Mas todo esse problema, meus irmãos, e todas essas perdas, elas são causadas por conta da desobediência de Jonas. Certamente aquela região talvez vivesse naquele dia com uma tempestade ou com ventos normais, mas porque um crente desobediente estava ali, as tempestades fortes vieram sobre a embarcação. Em vez de Jonas, um profeta de Deus, estar ali para levar uma palavra de ânimo, em vez de Jonas, um profeta de Deus, estar ali até que fosse para levar uma palavra de repreensão, mas para que aquelas pessoas pudessem se arrepender e se voltarem para Deus, ele não estava fazendo isso, ele estava levando para aquele lugar problema. Em vez de vida, ele estava levando para aquele lugar iminência de morte. Em vez de alegria, ele estava levando para aquele lugar e para aquelas pessoas pânico. Porque um crente desobediente é um causador de tempestades. E nós, meus irmãos, precisamos aprender isso. Ainda no versículo 5, nós lemos que enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Jonas dormia profundamente. Por mais que tentasse, Jonas não conseguiu se esconder. Tem um comentarista que ele diz que Jonas foi indo cada vez mais profundo. Ele desce da sua cidade, na região da Galileia, em direção a Jope. Do porto de Jope, ele desce ao navio. Do navio, ele desce ao porão do navio. Depois do porão do navio, nós veremos daqui a pouco, ele será lançado ao mar. Depois do mar, ele é lançado à boca do grande peixe, que certamente buscou as profundezas do mar, com Jonas dentro de si.
Assim, meus irmãos, é a vida de quem, conhecendo a vontade de Deus, busca fugir dela. Cada vez mais declina, cada vez mais declina, cada vez mais cai, cada vez mais afunda. E Jonas pensava ele estar conseguindo se esconder de Deus, mas ele foi descoberto, meus irmãos, tentando se esconder justamente naquele porão do navio. Olha só, enquanto os pagãos faziam orações a seus deuses, Jonas, que conhecia o Deus verdadeiro, dormia um sono profundo. Tem algo interessante aqui. No hebraico, a expressão que aqui é traduzida por sono profundo, ou dormia profundamente, é a mesma expressão que nós encontramos lá em Gênesis, no capítulo 2, o versículo 21, que diz que Deus colocou o homem para dormir um profundo sono. Para quê? Para poder fazer a mulher. Você lembra desse texto? E o que nós entendemos a partir daqui? Que aquele profundo sono, tanto de Adão, quanto agora de Jonas, é um sono anestésico. Jonas estava anestesiado. E quem está anestesiado não percebe as situações ao redor, por piores, meus irmãos, que elas sejam. Perceba como alguém que foge da vontade de Deus, ele fica completamente anestesiado às questões ao seu redor. Ele fica completamente anestesiado em relação àquilo que precisa ser feito, aos problemas, às questões onde ele deveria poder ajudar. Há muitas pessoas, meus irmãos, que infelizmente estão anestesiadas, porque estão fugindo de Deus, estão fugindo da vontade de Deus, estão fugindo das verdades de Deus, e estão ali, anestesiadas. Você já tentou falar com alguém assim? Parece que você toca nela, toca aqui no sentido figurado, tá? Você toca nela e ela não desperta, porque ela está fugindo de Deus. Você tenta chamar a atenção, ela não desperta. Você mostra para ela os problemas, as dificuldades, as questões, mas ela não desperta, porque está em profundo sono. Quem está em profundo sono, quem está em um sono anestésico, cala a sua própria consciência. É ou não é? Acho que ninguém aqui, e quero que talvez nunca ninguém precise passar por uma situação de... fugiu o nome agora. Fica no hospital lá, coma. Isso mesmo, fugiu o nome. Que ninguém precise passar por um coma. Mas no coma, em geral, se perde a clareza da consciência. Até onde eu sei, às vezes flashes, pequenas percepções, mas não se tem clareza. Não é uma percepção completa. É um profundo sono. Aqueles que fogem da vontade de Deus para as suas vidas, das orientações de Deus, dos chamamentos de Deus, como nós dissemos aqui no domingo passado, eles calam a sua própria consciência, dormem profundamente, fogem das questões da vida para não fazerem a vontade do Senhor. Percebam aqui como é grave a situação de Jonas e como é grave a vida de todo cristão desobediente, todo aquele que, conhecendo a vontade de Deus, tendo confessado o Senhor como Senhor de sua vida, depois na sua caminhada começa a tentar desobedecer à vontade de Deus.
No versículo 6 e 7, na verdade, nós vamos ler assim: o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Nós vamos ver aqui que o crente desobediente, por vezes ele vai precisar ser confrontado por ímpios. Como falamos agora há pouco, Deus pode falar por meio do que Ele quiser. E Ele tem os seus muitos meios de falar. O principal, a sua palavra. Mas falou por meio dos ventos, falou por meio da tempestade, e agora Deus falará por meio da boca de ímpios. Jonas será confrontado por ímpios. Ele foi confrontado primeiramente pelo capitão da embarcação: levante-se, clame ao seu Deus. E aqui eles ainda não conhecem o Deus de Jonas, o Deus verdadeiro, o nosso Deus. Mas ele diz: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Muitas vezes para os ímpios, olhar para aqueles que conhecem a Deus e ver que não estão fazendo nada, até para eles é motivo de espanto. A ser crente: cara, eu nunca te vi orando. A ser crente: cara, você anda com a gente, você nunca falou nada de Deus, só fala lorota, só fala besteira. A gente tem nossos amigos ímpios, talvez a gente não consegue nem ser exemplo para eles, que eles sentam conosco. Eu não estou aqui descartando que a gente tenha como falar de outras coisas, do futebol, brincar, sorrir, trabalho. Mas às vezes é só isso que flui de dentro de nós, a tal ponto que as pessoas não conseguem sequer nos reconhecer como cristãos. E alguém que precise e está perto de nós em algum momento, talvez tenha que nos sacudir para dizer assim: ei, acorda aí, clame ao seu Deus. Meus irmãos, é tão bom quando pessoas não cristãs perto de nós conseguem reconhecer em nós Deus, não por nossos méritos, mas simplesmente porque estamos ali, naquela labuta diária de servir a Deus, de viver de acordo com a vontade de Deus. É tão bom quando, sem abrir a Bíblia, sem ter um microfone à mão, nós conseguimos pregar. E as pessoas conseguem olhar para nós e dizer assim: ó, aqui é uma pessoa em quem eu posso confiar. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, é tão ruim quando alguém assim precisa nos sacudir para nos lembrar de quem nós somos. É tão ruim quando alguém que não conhece o nosso Deus tem que nos sacudir e muitas vezes se mostrar mais temente a esse Deus do que nós. É triste. Tendo feito isso, eles resolveram entre si, o texto diz, lançar sortes para descobrir quem era o responsável por tudo aquilo que estava acontecendo. Quem seria esse responsável? E duas questões aqui muito interessantes. Primeiro, sobre lançar sortes. Nós vamos ver aqui pagãos fazendo isso. Mas no Antigo Testamento nós encontramos em outros momentos também pessoas tementes a Deus lançando sortes. E a gente se pergunta, é certo ou não é certo? Biblicamente, nós não vamos enxergar no Antigo Testamento uma proibição expressa de Deus.
Assim como nós não vamos enxergar também, talvez com clareza, uma orientação de Deus para que isso fosse feito. O que é possível entender é que era uma prática permitida por Deus e considerada como algo muito sério, inclusive por pessoas que não eram tementes a Deus. Mas já no Novo Testamento, especialmente após a descida do Espírito Santo sobre a igreja, nós não vamos encontrar mais essa prática. Por quê? Porque agora todo aquele que teme a Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Então o crente não fica mais jogando roleta para decidir as coisas da vida. O crente busca Deus e é orientado pelo Espírito de Deus. Amém? Mas até aqui é algo permitido, vamos dizer assim. Outra coisa interessante que nós precisamos notar aqui nesse trecho é que é uma coisa desejável que quando os problemas, quando as tempestades, quando algum mal vem sobre nós, é desejável sim que nós possamos entender qual o motivo desse mal. Senhor, por que está acontecendo isso? Algumas pessoas dizem assim, não pergunte o porquê, pergunte o para quê. Faz sentido também em determinada dose. Mas, especialmente se nós tivermos feito algo errado, não é incorreto, e pelo contrário é desejável que nós possamos buscar a Deus e entender, Senhor, o que eu tenho feito? Por que as coisas têm acontecido dessa maneira? Não é verdade? Amanhã eu estou voltando de férias. Eu posso chegar lá na minha agência, e aí passam uns dias e de repente o meu chefe dizer assim, olha, você vai ser transferido aqui. E aí quando ele disser assim, você vai ser transferido aqui, eu vou perguntar, mas o que eu fiz? E aí ele pode dizer, você está sendo transferido porque você foi mal nisso, nisso, nisso. E é importante que eu saiba isso, porque para o outro lugar onde eu vou, eu preciso agora corrigir a minha postura. Agora, pode ser que ele diga não, simplesmente eu acordei hoje com vontade de te transferir, né? Vai para lá, Barra do Corda. Nem tem agência lá, graças a Deus. Vai para esse lugar aqui, estou te mandando agora aqui. Ele pode decidir isso e de repente isso pode ser apenas parte de um projeto soberano de Deus que eu não tenha causado algum mal. Você entende isso? Agora é importante saber, se possível for, principalmente quando nós podemos corrigir alguma coisa. Não há um mal nisso. E o que eles estavam fazendo aqui era justamente tentando entender se essa tempestade aconteceu por alguma coisa, nós precisamos descobrir. E a forma como eles, especialmente sendo pagãos, tinham para tentar descobrir isso foi lançando sortes. E a sorte caiu sobre Jonas. E quando os pagãos, então, tendo lançado sortes, viram que Jonas foi encontrado como responsável pela tempestade, Jonas passou a ser repreendido por eles. E mais uma vez, meus irmãos, que vergonha é para um servo de Deus ser repreendido por homens ímpios. Que vergonha é para um servo de Deus ser repreendido por homens que não conhecem o Senhor. Que vergonha é para um servo de Deus ter que calar e não dizer que é um servo de Deus para não passar mais vergonha ainda. Sabia que acontece isso? Sabia que tem gente que... Eu não estou dizendo que todo mundo tem que botar adesivo no carro. Mas tem gente que não bota um adesivo no carro, que lembre que ele é crente, sabe por quê? Porque tem que cortar todo mundo na rua, porque tem que passar o sinal vermelho, ele tem que passar por cima das pessoas, então ele não pode ter adesivo de crente no carro. Que vergonha. Que vergonha. A gente tem que esconder quem nós somos, ou dizemos que somos, porque a vergonha maior será ser repreendido por pessoas que nem esse Deus conhece. Que vergonha! Jonas está sendo repreendido por esses homens, simplesmente porque
descumprindo o dever, desobedecendo a Deus, ele está sendo o gerador de toda essa tempestade, todo esse mal que vem sobre essa embarcação, que fez com que eles tivessem que lançar as cargas ao mar, que fez com que eles estivessem agora morrendo de medo de morrer. E é isso que está acontecendo aqui. A reação de Jonas? Jonas não ora, não intercede a Deus, não clama a Deus, não abre a boca para pedir perdão. Porque o crente desobediente é assim. Ele não consegue orar, porque ele está vivendo ali naquele pecado, ele não consegue mais nem orar. Pecado deliberado. Ele não consegue testemunhar, porque está errado. E um pecado chama outro. E muitas vezes, para ter que esconder aquele pecado, ele vai ter que vir com outro pecado, ele vai ter que mentir pelo menos. Então ele não consegue testemunhar. E ele acaba então se tornando tão perigoso, ao ponto de necessitar ser confrontado, como dito, até por pessoas que não são tementes a Deus. Que tristeza, que vergonha. Um crente em fuga, meus irmãos, ele é alguém cheio de contradições. Olha o versículo 8. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Os pagãos começaram aqui a fazer várias perguntas para Jonas. Mas um servo de Deus, que deveria ter uma palavra só, que deveria andar na luz, que deveria poder responder se sim ou não, Jonas se omite de responder algumas dessas perguntas. Ele tenta esconder que ele é um profeta de Deus. Ele tenta esconder que ele está comissionado a pregar a Nínive. Ele tenta esconder por que ele está fazendo isso. E a única coisa que ele responde é: a que povo você pertence? E ele diz: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Foi a única coisa que ele teve coragem de responder. Mas ao se declarar ser hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra, o que Jonas vai deixar claro aqui é que foi o seu Deus o responsável por aquela tormenta. O que ele acaba aqui confessando é: o meu Deus é o responsável por isso aqui. E aqueles homens que estavam orando aos seus deuses e não haviam ainda encontrado uma resposta, agora tendo lançado sortes e a sorte apontado para Jonas, e Jonas dizendo que é o seu Deus que é o responsável, eles acabam que creem. Eles creem. Mas ao mesmo tempo que Jonas diz temer esse Deus, ele desobedece ao Senhor. Veja como é contraditória a vida de um crente desobediente a Deus. Ele diz que teme, mas ao mesmo tempo ele desobedece. Jonas prefere morrer a viver de acordo com a vontade do Deus que ele diz servir. Jonas diz que conhece, mas não vive. Em seu interior, na verdade, não há temor algum desse que ele diz ter. E é isso, meus irmãos, que muitas vezes acontece. Quando estamos fugindo das vontades de Deus, dos chamamentos de Deus para nós vivemos agora uma vida de contradição. Se alguém nos perguntar, nós vamos dizer: tememos a Deus,
mas a nossa vida, os nossos gestos denunciarão contra nós. Muitos que se dizem cristãos acabam vivendo assim. Colocam os seus interesses à frente da vontade de Deus. Vivem então uma fé voltada apenas para as suas próprias vontades. Jesus, lá em Mateus 15, versículo 8, muitos conhecem esse texto. Citando o profeta Isaías, ele diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que vergonha é honrar o Senhor com os nossos lábios, mas o nosso coração está distante dele. Mas essa é uma das contradições que acaba carregando aqueles que vivem em desobediência a Deus. Acabam carregando essa contradição. É por isso que Jonas aqui, fugindo de Deus, fugindo da vontade do Senhor, o texto diz que eles perguntam: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Ele não diz o que ele fez, mas ele havia revelado que estava fugindo do Senhor. É contraditório, sabe por quê? Porque enquanto fugimos, precisamos esconder aquilo que fizemos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque abrir a boca para confessar o que fazemos é o passo à beira do arrependimento. Então, em geral, as pessoas não querem, ou aqueles que fogem da vontade do Senhor, eles não querem se arrepender, então esconderão o que fazem. Não é assim? Esconderão. Esconderão aquilo que fazem. E assim vivem nas suas contradições. Honram o Senhor com os lábios, mas o coração longe de Deus. Jonas honrando o Senhor com os lábios: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra, mas o coração completamente distante do Senhor. Como dito, Jonas preferia morrer a rever as suas atitudes. Olha o versículo 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Ele então respondeu: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Percebam comigo aqui uma coisa. O que fez Jonas fugir de Nínive, ou de não encontrar os ninivitas, como dito, não foi a maldade dos ninivitas, nem a ira de Deus. O que faz Jonas fugir é o receio de que Deus seja aquilo que ele era, misericordioso para com seus inimigos. Quando então perguntado pelos marinheiros sobre o que deveria ser feito, porque ele já havia sido desmascarado, ele é o causador, ele está desobedecendo a Deus, ele não diz o que fez, mas ele está desobedecendo a Deus. Então, por não ter dito o que ele fez, esses homens querem saber o que nós precisamos então fazer para que esse mar se acalme. Sei lá, Jonas, você não entregou um dinheiro a Deus? Tem coisas aqui que nós podemos aqui ofertar a Deus, fazer sacrifícios ao Senhor, tem algo que pode ser feito. Ele não tem coragem, meus irmãos, nem de falar aquilo que ele fez. Nem isso Jonas faz. O que Jonas diz prontamente aqui é que ele deveria ser jogado ao mar. Em outras palavras, ele prefere morrer a rever os seus conceitos. Tamanha a dureza do seu coração. Parece aquela pessoa que vai ao médico, né? O médico diz assim: olha, teus exames aqui, o negócio está complicado. Muito sério, muito sério.
Se diz é mesmo, doutor, está à beira da morte. Se diz é mesmo, doutor, é mesmo, tem algo que possa ser feito, doutor, para eu não morrer? Aí você se tem, amanhã mesmo, começa a comer coisa saudável, começa a fazer uma caminhada que você não vai morrer. Aí diz assim, doutor, então eu vou morrer. Porque ele já sabe que ele não fará o mínimo de esforço para mudar aquela situação. E infelizmente, meus irmãos, há pessoas que mesmo conhecendo a vontade de Deus, mesmo conhecendo a orientação de Deus, não querem fazer o mínimo de esforço para mudar, para rever as suas atitudes, para mudar as suas convicções. Mas tem gente que às vezes até ainda se esforça por essas pessoas. Que o texto nos diz que, tendo dito Jonas isso, peguem-me, joguem-me ao mar e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazerem logo isso, os marinheiros começaram a se esforçar ao máximo, tentando remar para voltar à terra. Só que o texto também nos diz que não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. E sabe que o texto aqui nos denuncia duas coisas: que o coração de Jonas está mais endurecido ainda agora. Jonas está com o coração mais duro ainda. Mas sabe outra coisa que o texto nos revela? Que Deus não desistirá de cumprir os seus desígnios. Eles estão tentando, e as tempestades estão aumentando, os ventos mais violentos, o mar mais violento. Porque por mais duro que seja o coração do homem, maior é o poder do nosso Deus. Mas você quer lutar? Você vai lutar. Você quer insistir? Você vai insistir. Mas uma coisa é certa: Deus é mais poderoso. Você vai brigar, você vai lutar, mas Deus é mais poderoso. Quantas pessoas, meus irmãos, após ouvir a palavra de Deus, ainda assim endurecem os seus corações, por mais clara que seja a orientação bíblica? Tem gente que diz assim, não, tem coisa na Bíblia que é difícil de entender. Mas tem coisa assim que é tão claro, meus irmãos, tão claro, e a gente insiste contra Deus. Clara era a palavra de Deus para Jonas: vá depressa, a grande cidade de Nínive, pregue contra ela. Mas ainda assim Jonas está insistindo contra Deus, e Deus está mandando sinais, vento, tempestade, os marinheiros pagãos para falar com ele, mas ainda assim o coração está endurecido. A tempestade aumenta, a força do mar aumenta, mas ainda assim o seu coração cada vez mais endurecido. E infelizmente há muitas pessoas que acabam vivendo assim. Eu escolhi apenas um texto aqui, tem muita coisa aqui que a gente podia escolher, mas eu escolhi só um. Esse aqui é maravilhoso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Negocinho aqui pra gente. Alvo mais que a neve. A questão do perdão. Qual a orientação bíblica sobre perdão? Está aqui. Palavras do próprio Jesus. Mateus 6, versículo 12, dentro aí da nossa conhecida oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mais claro que isso? Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Não entendi direito. Versículo 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará.
Versículo 15: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Aí a gente vai falar sobre perdão. Preciso de tempo. Ok. Mesmo tempo que Deus terá para não perdoar você. Olha que interessante. Porque na medida em que nós perdoamos, somos perdoados. Se pouco perdoamos, se não perdoamos, não somos perdoados. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Gente, quando eu entendi isso aqui, eu falei, Senhor, me livra das tretas. Porque eu sei que para muitas situações, para a gente é difícil perdoar. Mas agora eu sei também que em todas elas eu terei que perdoar, se eu quero o teu perdão. Se eu quero o perdão de Deus, eu terei que perdoar aqueles que me ofendem. Aí as coisas estão lá, postas na Bíblia, claras. Mas tem gente que briga com a palavra de Deus. Tem que casar? Não casa. Tem que perdoar? Não perdoa. Tem que se arrepender? Não se arrepende. Tem que separar? Não separa. Tem que largar essa vergonha? Isso não larga. Você quer brigar? Você vai brigar. Mas aqui é a palavra de Deus. O que faz quem é um conselheiro bíblico? Ele traz clareza para as pessoas. Está aqui, meu irmão, minha irmã, está aqui. É isso que a Bíblia diz. De lá para frente, nós vamos se resolver. Nós e Deus. Eu vou tomar a decisão. Fazer a vontade de Deus ou não. Ah, mas é muito difícil. Jonas dizia, é muito difícil ir para Nínive. Aí Deus manda para ele o quê? Vento forte, tempestade, uma embarcação quase por quebrar ao meio, ele lançado ao mar, depois engolido por um grande peixe. O que você quer mais? O que está mais difícil aí para você? Você vai me dizendo. Você vai me dizendo que eu vou aumentando tua dose. Você está entendendo como tem coisas que para nós, meus irmãos, é muito claro. Entenda bem, eu não estou dizendo fácil. Porque talvez você diga assim, pastor, você está falando isso aí, mas você não conhece a minha questão é muito mais difícil. Ninguém, e a palavra de Deus não está dizendo fácil. O que a palavra de Deus está nos dizendo é o que precisa ser feito. Deus não virou para Jonas e disse, Jonas, vai para lá, porque é tranquilo. Não, Jonas, te dispõe e vai para lá, porque a maldade desse povo chegou até mim. E é isso que você tem que fazer. Mas você quer brigar? Você vai brigar. E Jonas insistiu. Versículo 14, nós vamos ver que, apesar da desobediência, Deus ainda usou Jonas naquele barco. Mesmo desobediente, olha o que o versículo 14 diz: eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. E em seguida eles pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. E olha o que diz o versículo 16, que tomados de grande temor ao Senhor, e agora não mais são os deuses deles, agora é ao Senhor, tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Votos a quem? Votos ao Senhor soberano. Quando a tempestade começou, está lá no versículo 5, eles clamavam a quem? Aos seus próprios deuses. Quando agora está no ápice da tempestade, mais forte ela está, a quem eles clamam? Ao Deus verdadeiro, ao Senhor soberano. Jonas, fazendo raiva, dando trabalho, problemático, fujão, atrapalhado,
medroso, foi usado por Deus para ter conversão no barco. Meus irmãos, isso aqui nos serve para duas coisas. Primeiro, para glorificar a Deus. Glorificar um Deus que faz as coisas não por nós, mas apesar de nós. Ele não precisa de nenhum de nós, mas nos usa, apesar das nossas limitações, apesar das nossas fraquezas, apesar até das nossas desobediências. Ele faz a sua vontade. Ele é soberano. Então nós temos que exaltar a Deus, porque quando eu leio um texto como esse, eu não tenho como dizer que eu estou aqui porque eu sou essas Coca-Cola todas. Não. Nós temos que olhar para isso e dizer, Senhor, como eu sou miserável. E se alguma coisa o Senhor fez através de mim, como eu tenho que glorificar o teu nome, porque tu és maravilhoso. Porque certamente eu só atrapalharia as coisas. Mas por outro lado, não deve ser para nós isso o motivo para nos sentirmos confortáveis. Se Deus vai me usar apesar das minhas desobediências, eu serei um desobediente. Não. Quando Deus nos mostra da sua misericórdia e nos mostra que nos usa apesar das nossas desobediências, nós precisamos nos resignar e dizer assim, Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso criar vergonha na cara. Eu preciso me arrepender. Eu preciso olhar para Ti, olhar as questões onde eu estou errado, conhecer mais a Tua palavra. Porque é assim, dando trabalho. O Senhor ainda me usa pela Sua misericórdia. Eu não quero mais dar trabalho assim, não. Não quero. Precisamos mudar. Lembro que era guri, adolescente. Aí, cabeça de adolescente perturbada, né? Mal influenciado. A gente saiu para pichar. Cara, azar, né? É a primeira vez que eu tinha ido pichar de lata mesmo, né? Puxa. Aí era noite já. Aí a gente foi para a região do centro. Depois eu fui descobrir que até um menino que foi com a gente era até ladrão mesmo de verdade, desse profissional, assim, que eu nem sabia. O outro era o meu amigo e o outro era o meu irmão. E a gente tudo guri. Acho que tinha 12 ou 14. Acho que era essa a idade. Ou 13, 15. E tinha um amigo meu mais velho. E esse cara que depois eu descobri que era ladrão. Enfim, aí a gente foi pra lá. Aí chegou lá, o cara cercou a gente numa bicicleta lá. Eu correndo, não consegui correr mais do que o cara na bicicleta. Depois eu descobri também que chamava o cara de diabão. Ele é bem fortão assim, né? Era o diabo correndo atrás da gente. Mas Deus que mandou. Você entendeu, né? Aí correu atrás da gente. Esse cara me cercou ali próximo à Praça Deodoro. Lembro até hoje, a gente estava pichando na... Nem era eu, nem tive nem o prazer, o desprazer de nem usar lá, eu nem fiz. A mãe até se quiser, ela sabe, eu já falo o nome dela aqui. Aí, era ali do lado do... Nem sei se ainda é lá o Colégio Paralelo. Do lado do Costa Rodrigues ali. Aí a gente correu para Deodoro assim. Gente, ele me cercou e eu só entreguei assim, né? Parei, já fui me entregando assim, a morte chegou, tô aqui, né? Dá nem tempo de se arrepender, nada. Aí ele me olhou assim e ele falou assim, eu só não vou te pegar porque o outro que tá com a mochila. Aí ele virou assim, misericórdia. O coração ficou aquele negócio, eu lembro que eu corri pra frente da biblioteca, desesperado, eu não sabia por onde meu irmão estava, a gente só foi se encontrar em casa. Depois ele veio me dizer, gente, olha as coisas como absurdas. Meu irmão, ele desceu pela rua Rio Branco, tinha um cachorro em cima de um caminhão, com uma corrente, ele disse que o cachorro tentou pular nele e ficou preso na corrente. Esse negócio bem maluco assim, perturbação mesmo, assim, coisa de demônio. E correu, e a gente se encontrou em casa. E esse meu amigo foi... O ladrão nada, né? Porque ladrão nunca acontece essas coisas, né? Você já sabe, não precisa nem contar essa parte. Mas meu amigo foi pego lá na Deodoro ali, em frente ao liceu, e o cara ainda pra bagunçar com ele, pegou a lata de spray e jogou na cara dele assim, todinha assim.
E aí ele desceu para a Refesa, nessa época descia para a Refesa, né? Hoje em dia é para Triagem. Aí desceu para a Refesa. Aí a mãe dele foi buscar ele lá de manhã. Gente, eu só acordei, minha mãe, coitada, tá à porta, e a mãe dele, já é até falecida, tava lá esculhambando com a minha mãe. E eu já fui só escutando, assim, aquela esculhambação, porque ele foi preso, ele foi embora, aquela coisa. Eu queria que eu fosse lá com ele, né? E aí, gente, eu nem levantei da cama. Eu não lembro nem o que depois minha mãe me falou, eu não lembro. Agora, uma coisa eu lembro com toda convicção. Eu lembro que eu disse para mim mesmo, eu nunca mais vou fazer a minha mãe passar vergonha. Eu disse para mim mesmo. Sinceramente, eu não lembro o que aconteceu depois. Eu não lembro nem se eu apanhei, eu não lembro. Não diga não, mãe, tá? Eu não lembro. Mas eu lembro que eu disse para mim mesmo, eu nunca mais vou fazer a minha mãe passar vergonha. Gente, mãe é mãe, maravilha, so beautiful, tudo bom. Só que Deus é muito além de uma mãe. E muitas vezes nós somos pegos nas situações da nossa vida e o Senhor deixa a gente passar uns apertos desses ou piores para nos esclarecer que temos feito errado. Mas muitas vezes a gente não cria vergonha na cara de dizer assim, Deus, eu vou lutar todos os dias para não fazer isso de novo. Eu vou lutar todos os dias para não envergonhar mais o teu nome. Eu vou lutar para não trair mais minha esposa, eu vou lutar para não cair mais em pornografia, eu vou lutar para não fazer mais isso errado, eu vou lutar para não enganar mais as pessoas, eu vou lutar contra isso, mas eu não envergonharei mais o nome do meu Senhor. Mas há pessoas que não fazem isso, insistem, voltam, caem, aí se sentem ali como se tivessem sido livrados, e são muitas vezes mesmo, porque Deus, pela sua misericórdia, vai lá e nos livra, mas as pessoas muitas vezes teimam em voltar e fazer as mesmas coisas. Muita gente é pego nos mesmos pecados. Às vezes dá vontade de dizer assim, o que você quer falar comigo de novo? Eu vou te ler o mesmo texto. Eu vou te falar a mesma coisa. Não, meus irmãos, nós precisamos despertar. Porque Deus nos usa apesar das nossas questões, mas nós precisamos começar a despertar. Despertar também para entender que muitas vezes os problemas estão sendo causados por nós, por conta da nossa desobediência. Aqui no Brasil, a igreja cresce. A cada censo é demonstrado que a igreja tem crescido. Que mais pessoas estão nas igrejas, se apresentam como cristãos, como evangélicos. Estão lá os números demonstrando. Mas nós precisamos entender que ainda assim a igreja brasileira tem feito muitas coisas erradas e nós temos que confessar os nossos pecados, porque o Senhor tem nos usado apesar de nós. O Senhor tem nos usado apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas. Quantas vergonhas temos passado com líderes? Quantas vergonhas temos passado com pastores, pessoas que se apresentam em nome de Deus e fazem tanta presepada. Ainda assim o Senhor tem alcançado corações. Às vezes a pessoa está lá naquela igreja, daquele pastor mau elemento, que se apresenta, cara que se apresenta como pastor, ainda assim Deus vai lá, toca no coração daquela pessoa, que a pessoa se converte, Deus vai transformando, mas não é por conta daquela pessoa que está lá à frente, é porque Deus é misericordioso, e ainda assim Deus tem feito, mas nós precisamos olhar para isso e não nos sentir confortáveis com isso, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos reconhecer, Senhor, nós enquanto igreja temos falhado. Senhor, nós enquanto igreja precisamos mudar. Nós enquanto igreja precisamos dar testemunho. Nós enquanto igreja precisamos repensar os nossos gestos. Precisamos repensar as igrejas que têm pensado somente em dinheiro. Nós precisamos repensar os nossos erros. As lideranças que estão fazendo coisas erradas. Nós precisamos mudar. E precisamos usar a palavra de Deus para repensar as nossas questões. E não achar que está tudo bem, porque fomos livrados mais uma vez. Porque eu cometi um pecado lá fora, entrei na igreja, cheguei aqui, peguei meu microfone, e o Senhor não me consumiu com um raio da cabeça aos pés, está tudo bem, não está.
O Senhor foi mais uma vez misericordioso conosco. Glórias a Ele por isso, que nos usa apesar de nós, mas precisamos repensar e nos arrepender. Por fim, Jonas foi poupado milagrosamente. Versículo 17, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Como eu falei no culto passado, essa aqui é a maior referência do Antigo Testamento em relação à morte e à ressurreição de Jesus. Jesus que passou 3 dias até a sua ressurreição. Essa é a maior referência bíblica que aponta para a ressurreição de Cristo. Jonas, meus irmãos, diz o pastor Hernandes Dias Lopes, desistiu de Deus, mas Deus não desistiu de Jonas. Jonas abandonou a sua missão, mas Deus não abandonou o propósito de levar Jonas a cumprir a sua comissão. Não foi por um acaso que um grande peixe apareceu ali e engoliu Jonas. Não foi porque simplesmente ele estava passando por ali. Há algo de maravilhoso aqui. Há Deus fazendo um milagre aqui. Há Deus fazendo um milagre e não apenas por Jonas. Há Deus fazendo um milagre por Nínive. Por 120 mil pessoas que estavam naquela cidade esperando a palavra de Deus para que pudessem se arrepender dos seus pecados. E por isso Deus fez. E nós precisamos entender isso, que o Senhor muitas vezes está nos poupando, porque algo Ele ainda tem por fazer. Por isso então, meus irmãos, que possamos repensar a nossa vida, repensar naquilo em que temos pecado, porque o Senhor muitas vezes tem nos poupado para que nós possamos nos arrepender, e não apenas por nós, mas por aqueles que Ele ainda irá alcançar por meio da minha e da sua vida, mas nós não podemos andar como se fosse normal, viver contrário à vontade de Deus, que possamos nos arrepender. Deus continuará sendo um Deus de milagres, Deus continuará sendo um Deus de misericórdia, Deus continuará sendo um Deus gracioso, mas porque tudo isso Deus é que nós precisamos nos voltar para Ele com o coração agradecido, rendido, e que possamos viver de acordo com a vontade do nosso Senhor e não as nossas vontades. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus, vamos orar. Glória a Deus.